Olá, vamos estar falando agora sobre a fase de geração da agenda semanal. Esse material é de uso exclusivo da área de desenvolvimento profissional da Academia de Projetos de Vida e Carreira, que você encontra no site comomudarminhavida.com.br. O que é uma agenda semanal? Na verdade, ela é uma ferramenta de planejamento de curto prazo. Ela pode ser usada semanalmente ou bissemanalmente. Mais do que isso, você acaba tendo tanto problema de não cumprimento das atividades anteriores que ela fica defasada. Então, no máximo 2 semanas é uma prática boa para o de curto prazo. Essa agenda, ela pode ser chamada então de agenda de curto prazo, pode ser chamada de agenda semanal, bissemanal, como você achar melhor, ok? Você vai usar na tua obra, invente um nome que seja próprio para o teu grupo, para a tua empresa. Nós usamos esse planejamento de curto prazo com diversas finalidades. Obviamente, sempre a maior é fazer com que a gente consiga um bom desempenho e uma produtividade muito boa na equipe. Queremos então melhorar a gestão do tempo, dos cronogramas. Ela ajuda muito a organizar o trabalho do dia a dia na obra, permite você trazer uma cultura voltada a resultados na tua obra, ajuda a saber daí o que capturar de dados do realizado para poder fazer análise de previsto e realizado e aí identificar momentos de tomada de decisão, ações corretivas e preventivas, ok? O objetivo principal é fazer com que a obra cumpra o cronograma e as pessoas alcancem esse resultado com satisfação. Nós vamos incluir na agenda atividades correntes, que são aquelas que eu preciso fazer dentro do nosso cronograma. Então, eu vou ter no cronograma atividades que normalmente vêm lá do cronograma feito num MS Project, num Primavera ou num software de programação de tempo correspondente. Eu vou então ter as atividades filtradas para aquela semana ou para aquela bissemana e trago para a agenda semanal. Algumas vezes se usa o Excel, nós oferecemos um modelo, ou você pode usar o próprio relatório desses softwares que eu citei agora há pouco. O importante é que eu tenha ali as atividades previstas para o período da semana ou eventualmente da bissemana. O que eu vou ter nessas atividades chamadas correntes é tudo aquilo que eu preciso fazer na obra para ter o resultado pretendido. Então, se eu tenho atividades da área de segurança, né, fazer uma alteração de posição de algum item de proteção, devo incluir isso aí. Se eu tenho alguma atividade de limpeza ou de alteração de local de material do almoxerifado, devo incluir aí. Por quê? Eles consomem recursos, vai ser utilizada alguma mão de obra para isso e essa mão de obra tem que saber que está programado esse tipo de trabalho, ok? Então, se vai acontecer na obra, tem que estar na agenda semanal. Além dessas atividades, nós vamos ter um outro grupo que são atividades extras. Mas só antes de chegar lá, lembre, você vai procurar colocar então na agenda a data de início e término prevista. Você vai indicar um percentual que é para ser executado do total da atividade em si. Você logo vai ver isso no exemplo. E quantas pessoas a gente está planejando ter fazendo esse trabalho lá na nossa obra. O que incluir na agenda? O mais importante é o planejamento das atividades correntes para aquela semana. Eu vou me concentrar na semana, mas tudo que eu falar de semana, eventualmente você pode usar para uma agenda bissemanal, ok? Eu vou então inserir na agenda aqueles serviços previstos para a próxima semana. Da onde vêm esses serviços? Do teu cronograma de médio e longo prazo. Normalmente feito num software de gerenciamento de prazos tipo MS Project, Primavera ou similar.
Então, de lá, você faz um filtro, você gera um filtro da semana que você está planejando e ele traz para você as atividades que estão programadas para aquele período. Essas atividades, então, você vai estar inserindo dentro do cronograma. O que nós vamos digitar nesse caminho são datas de início e término, percentual a ser executado, vamos colocar a quantidade de pessoas da equipe prevista para cada uma dessas atividades, de modo a ajudar ao máximo que as pessoas, as equipes sejam montadas e atendam os objetivos da semana. Além das atividades correntes, nós vamos incluir também algumas atividades extras. E elas vão entrar como reserva técnica, digamos assim. É quase como aquele time de reserva lá no futebol. Estão lá no banco esperando para entrar caso haja algum problema com o jogador. No nosso caso aqui, o problema seria não conseguir fazer as atividades correntes que tinham sido planejadas, ou porque faltou material, ou porque faltou mão de obra, ou porque choveu, ou porque aconteceu algum imprevisto que impede a sua execução. A gente inclui as atividades de reserva para evitar que sejam feitas quaisquer atividades na obra, fruto de qualquer loucura até, eu vou colocar. Por quê? Porque as pessoas fazendo qualquer atividade, às vezes, elas usam material que não devia ser aplicado em coisas que não são aquelas originalmente planejadas. Então eles usam tijolos, usam uma argamassa e daí, na hora que retoma a atividade, acaba faltando aquele material. Com a tentativa de aplicar ou fazer serviços não programados, eu detono o cronograma em vez de ajudar a obra. Então, melhor é agendar isso previamente. Em situações até como uma falta de energia elétrica, use esse prazo para limpeza, para treinamento, mas tenha isso então agendado no teu cronograma, ok? Esses funcionários então, os nossos funcionários saberão o que fazer tendo essa lista de atividades extras. Você pode deixar ela bem evidente. No todo, a pergunta é, o que de fato vai para a agenda semanal? Resposta, tudo que tem que ser feito na obra. Se tem que montar um novo bandejão, vai ter que ir para lá. Vai ter que colocar itens de segurança, vai lá. Vai ter que mudar a localização de alguns itens no almoxerifado, vai para o cronograma da semana. E por que isso? Porque eles usam pessoas, usam recursos. Se eu vou dedicar horas dos pedreiros, horas dos serventes, para qualquer movimento desses, ele não vai poder estar fazendo outro serviço. Então, quanto melhor a visualização do trabalho da semana, maior a chance de não haver erro. Até mesmo a estimativa de quantas pessoas vão ser necessárias. Ou, caminho ao contrário, se eu tenho 5 pedreiros, o que eu posso de fato produzir, às vezes leva você a sugerir um aumento ou uma diminuição daquele prazo que está lá no cronograma do project. E aí você dá a realidade para os trabalhos da obra. Algo que vai além da mera produção da agenda é você fazer isso com as pessoas que realmente querem produzir uma agenda realista. Então é importante ter, além do gerente da obra, o mestre, os encarregados das equipes da construtora e das empreiteiras, se tiver pessoal, engenheiro residente também, e equipe de apoio ao gerenciamento de obras. Nesse caso, se ela for remota, bota ali para o viva voz no celular e faz com que ela participe. Não deixe que as pessoas fiquem de fora. Bem, muito oportuno uma citação aí que está como importante. Nós devemos ou podemos facilitar o andamento dessa reunião fazendo com que a equipe de apoio, que pode estar no escritório ou na própria obra, tire do cronograma de médio e longo prazo as atividades da semana e já gere uma agenda que a gente chama de provisória. Então essa agenda vem, ela agiliza o trabalho do dia, mas o que vai valer mesmo é a agenda decidida pela equipe de produção, ou pelos seus chefes ou seus representantes. Porque o que a gente quer aí é algo
que venha a ser honrado e realmente perseguido, no bom sentido, por todos. Então, repare agora num exemplo preenchido. Nós temos aqui uma agenda com atividades 1, 2 e 3. Temos os responsáveis, que nós colocamos aqui, os responsáveis pela produção. Se você quiser, você ainda pode pôr o nome do chefe dele, só para ajudar daí a cobrança. Toda vez que nessa planilha Excel fornecida para você, você digitar a quantidade de pessoas ali na linha do previsto, então na segunda-feira e na terça da atividade 1, na hora que você vai digitar 1 e 1, que é um funcionário, um colaborador, ela automaticamente vai deixar a célula cinza. Então isso ajuda a visualizar. Nós vamos colocar as datas de início e fim para a semana, né? Se for prosseguir na outra semana, você continua deixando ela aqui. E como é que você vai saber se é uma atividade que vai prosseguir semana à frente? Vendo o percentual de execução. Então, na atividade da 2, está previsto ali fazer 60% dela, o que significa que essa atividade continua na semana seguinte, mas 60% deve ser feita nessa semana e isso aí é realizado entre terça e sexta-feira com 2 pessoas trabalhando todos os dias, aqueles carpinteiros 1 e 2, ok? Existem daí outros dados acima e embaixo dessa planilha que nós vamos comentar no exemplo de preenchimento que vem à sequência.